Fala pessoal, começando aqui mais um domingo com MK, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem aí não é da comunidade e tá vendo aí da maneira aberta no YouTube, já curte, segue o canal, compartilha. Se faltou algum papel, comenta aqui que na próxima a gente aborda com o maior prazer. Pessoal, hoje, Jogo do Brasil, Copa do Mundo, a gente não vai querer concorrer com a seleção, né? De forma alguma. Então, excepcionalmente hoje, a gente está fazendo aqui uma edição gravada. Então, já deixo aqui o recado. Normalmente a galera já vem com pedidos de análise, papéis e etc. Para você que está na comunidade, deixa lá no Superfeed ou no nosso grupo do WhatsApp. Se faltar algum papel, a gente complementa por lá com maior prazer. Então, galera, sem mais delongas, vamos para cima, vamos dar um girão e ver o que tá pegando aqui nos gráficos. Deixa eu trazer. Opa, pera aí que galera, se vocês soubessem o bug que deu aqui hoje. Não reconheceu o microfone, depois reconheceu o microfone, não reconhecia a câmera, deu zica no programinha de gravar. Olha, vou te falar, tentaram derrubar essa live, mas persistimos. Vamos pra cima. Galera, primeira coisa aqui, né, ó, pensando em juros, que é algo que a gente está acompanhando de perto aí, né? Que podemos pensar em juros? Ainda num patamar altíssimo, segue numa zona de topo. Quando a gente olha aqui esse gráfico mensal, deixa eu até colocar a marca d'água aqui. Sei que se essa marca d'água sempre some, meu. Vou colocar aqui a marca d'água. Pessoal, no gráfico mensal, muito fácil de ver uma zona de topo. Pensando graficamente, do ponto de vista de economia, a gente beira quase o impossível, mas cuidado com o impossível, que às vezes ele acontece. A gente teria até um padrão aqui, ó, de um oco invertido. Se isso aqui acontecesse, meu Deus do céu, seria o caos nunca visto. Mas enquanto temos um topo, vamos seguir mais no contexto de topo do que qualquer outra coisa aqui, galera. Então, juros, tá rateando aí no topo. Quando isso acontece, normalmente a gente tem uma dificuldade em fazer correlação e tal, é onde a correlação mais falha, mas eu ainda persisto olhando nela, porque eu sei que a maior parte do tempo funciona, não sei quando vai começar a funcionar de novo, então eu sigo ela. Pensando em gráfico diário aí, ó, de juros, pessoal. Pô, marcou um topo aqui, ó, vem marcando um topo mais baixo. Parece que graficamente está sentindo esse topo, apesar de todo o pessimismo aí que a gente vê econômico, ainda está num limbo aqui. Só que o ideal era preferencialmente cair um pouco. Não tem muita perspectiva disso, mas quem sabe, né? Para a coisa andar, seria bom uma queda desses juros para dar uma engrenada aí no nosso mercado de ações, que por sua vez, olha que interessante, pessoal, como é legal a gente olhar tendências maiores, né? Esse aqui é o gráfico do Ibov mensal, ó. Olha como ele veio, ó. Fez aquele, ativou aqui, ó, no gráfico mensal, aquele super bull market do ano passado, ó. Subiu muito, caiu na média e já está fazendo um candle positivo. Então, para quem tem um viés mais longo aí, tá olhando o mercado de uma ótica mais de longo prazo, galera, aqui, ó, tendência mensal de alta intacta do Ibov por enquanto e fazendo um candle de alta bem colado na nuvem aqui, ó. Então, bem interessante. Puta merda, foi abrir a janela, fechei a janela. Caralho. Deixa eu ver se ela ficou agrupada aqui como tem que ser. Agrupamento por ativo 1.
Isso aí. Pessoal, gráfico semanal. Uma marcação clara de fundo e agora um retorno à média. Se fizer isso aqui, ferrou tudo, vai para baixo. Por enquanto, marcou um fundo e vem fazendo um repique, tá? Obviamente, esse repique a gente consegue ver ele aí no gráfico diário, ó, já está subindo, ó. Se a gente vem para o gráfico diário, já dá para perceber, inclusive, a construção de um pivô de alta aqui, que seria o segundo pivô de alta aqui, ó, depois que virou, ó, ele já fez esse primeiro, voltou, ia fazer outro. É assim que nascem as tendências de alta, galera. Primeiro ele para de cair, depois ele fica de lado e depois ele começa a subir. O mercado está cumprindo ciclos aí, meio básicos, que são aquelas coisas que depois que passou você olha e fala, nossa, estava tão óbvio, mas ver ele ao vivo não é tão simples. Então, já que a gente está mastigando o Ibov, pessoal, a LAD virou para cima. Para quem está na comunidade pôde acompanhar o trade feito com a virada da LAD aí, tanto por opções como futuros ou BOVA11, igual a gente já falou até antes. E aqui a gente tem um mapa de tendências, finalmente deu uma boa clareada aqui, ó, as tendências de 60 minutos. Deixa eu só tirar minha... Deixa eu passar isso aqui para cá, ó. A gente tem um mapa de tendências aqui, ó. Finalmente 60 minutos, tudo verdinho. O diário bem contaminado com um repique aí, ó, tudo, quase tudo verde, menos materiais básicos, Petro e Vale, e a tendência mensal quase nunca virou de alta. Então, pessoal, se a gente olhar aqui 4 tendências importantes, a gente tem praticamente 3 de alta em quase tudo já. Olha que loucura. E muita gente achando aí que o mercado está caindo. Então, cuidado com esse viés. Esse trade da LAD, né, pessoal? Para quem pegou ele, com as opções ele já deu algumas vezes mais de 100%, tá dando aí 120% com aquela BOVA G33, teve gente que pegou outras e tal. Se pensarmos em, só para ter uma dimensão aqui, né, daquele trade, onde que ele tá? Ele foi feito aqui, ó. Ele foi feito aqui, ó. Aquele trade foi aberto aqui, ó. Então a gente está falando aí, só para ter uma noção. Se você tivesse comprado o índice e segurado quando a LAD virou, você ia ter ganho aí 4.000 pontos, voltou para o 0 a 0, ó, deu até um calorzinho, e agora hoje está com 4.000 pontos de gain. Então, comprando pelo índice, você, só para ter dimensão, seriam 4.000 pontos de gain. Com 5 contratos, 4.000 reais de gain. Foi, voltou, foi, voltou. Para quem está na comunidade aí, viu que a gente comprou as opções aqui. O mercado subiu. O mercado caiu. Quando o mercado segurou aqui, deu para fazer um aumento de mão bem legal por esse contexto, já que a LAD não desvirou. Eu acabei fazendo um grande aumento de mão, por via das dúvidas descasquei bem aqui nessa média, depois ele acabou seguindo e agora eu já estou com o meu lote padrão, uma operação que não tem mais risco, uma vez que ela deu 100% eu descasquei e tal, então agora eu estou só trabalhando com lucro aí nela. Por que que isso é importante, galera? É um trade que pode durar meses. Da última vez ele durou meses e equivalente a 30.000 pontos no índice. Então é um trade aí, pô, maneiro demais, muito interessante. Para falar em trade, galera, vamos aproveitar até antes da gente passar os setores. Deixa eu filtrar aqui só o que está em aberto.
E a gente tem bastante coisa na mira aí, galera. Para quem tá na comunidade, fica de olho aí. Deixa eu tirar minha câmera aqui. A gente tem quatro operações em aberto aí para swing trade. Eu vou passar por elas, Multi 3, Sabesp 3, Saúde 3 e CSMG 3. Então, Copasa, Saúde 3, Sabesp e Multiplan. Galera, a gente tem aí também, para quem está na comunidade, se vocês olharem aí, só tirar esse filtro que eu coloquei, a gente tem as ações que estão na mira. Tem meia dúzia de ação que está na mira aí, prontinha para trade. Quem sabe aí, durante a semana, desenrolar isso daí, né? Então vamos lá, ver o que a gente tem aberto na carteira, galera, de swing trade. Temos esse trade em Multiplan aqui, ó. Trade caminhando, bem próximo aqui, ó, do indicador de stop. É um trade que eu não vou me estender muito aqui, que a gente já falou bastante sobre ele aí na comunidade. Tem todo o contexto da entrada lá para quem tá por lá. Já foi pro break-even, já tá protegido. Vamos acompanhar a abertura na segunda-feira aí, ó, porque deu uma voltada aqui, daqui ele tem que ir para frente. Pensando em Sabesp, galera, mesma coisa, já está no break-even, seguindo aí o indicador do stop, um trade 100% baseado em continuação da tendência, ó, depois de romper esse nível e já vir de uma alta claríssima, né? Então, Sabesp aí, se a gente olha, ó, olha o que a gente tá operando, pessoal. Essa tendência mensal aqui, ó. Você tem dúvida que é para comprar esse papel? Você só tem que esperar um gatilho. A gente esperou, o gatilho veio, compramos papel em tendência de alta em todos os tempos gráficos. É isso que a gente busca nas nossas operações. Saúde 3. Esse já é um trade que vocês vão ver aí que está na plataforma. A gente fez pelo gráfico diário. Por quê? Existe uma tendência clara aqui de alta, só que a vol nos 60 minutos estava muito desafiadora do ponto de vista de níveis de stop. Então é aquele típico papel que você olha, você sabe que vai subir, você tem certeza que vai subir e você fica tomando um monte de estopada porque a vol tá alta. Nesse caso a gente saiu dos 60 minutos e veio para o diário para evitar isso. Isso, pessoal, é uma prática e é um contexto que a gente vê. Quantos de vocês, quantas vezes, pensando em índice, dólar, não encontrou a tendência, não sabia para onde o mercado ia e não conseguiu operar? Por quê? Você está num tempo gráfico muito curto, 2, 5 minutos, você não tem que só acertar a tendência, você tem que acertar um ponto de entrada, um ponto de condução, e isso acontece também no swing trade, por isso que a gente fez esse ajuste aqui. Vindo para Copasa, galera, olha o tamanho dessa tendência e a força dessa tendência mensal aqui, ó. O papel já subiu 200% aqui, meu. Desde o início de 2025. Veio romper no topo com força. A gente já tem uma semanal bem bonito, rompendo essa bandeira, ó. No gráfico diário, ó, um rompimento absurdo. A gente realizou a compra. Tá aqui, ó, bem legal. Seguimos aqui, ó. Show de bola. E temos VEG em aberto também, galera. Mesma dinâmica, VEG seguindo aí o gráfico diário, ó. Ainda não tá no break-even essa, mas ela não tá longe do indicador. Então, praticamente tudo caminhando aí. Vamos ver se tem uma abertura positiva para esses trades prevalecerem aí. Quando a gente olha
para essa carteira MK, importante destacar, né, pessoal? Você vê como vai aos poucos, e no final, como a gente consegue entregar, né? Se a gente filtrar o mês de junho aqui, ó, a gente teve um momento aí na segunda quinzena de junho, bem lateral, bem de sobrevivência. E mesmo assim, ó, entregando 45 Rs. Por quê? A gente encontrou no meio do caminho aí meia dúzia de trades muito bons. Então, é isso. A gente tem que entrar na água para ver o que vai prevalecer, o que vai ter de bom. Então, carteirinha aí tá muito maneira, galera. Tá muito boa. Não deixem de acompanhar. Aproveitando, inclusive, a própria carteira de futuros aqui, ó. Essa aqui começou no dia 22/6 aqui, né? Então tem quantas semanas? 2 semanas, né? 2 semanas. A semana do dia 22 e a semana do dia 29. Entregando aí 10R já, galera. Operando o que tem mais difícil para ser operado. Índice, dólar e bit. Só que aí, quero perguntar uma coisa para vocês aí, ó. Vamos fechar. Deixa eu colocar só essa semana, ó. Do dia 22 ao... Opa, peguei 29. Do dia 22 ao dia 30. Carteira de day trade, 9,22 Rs. Só que uma coisa interessante, né, ó. 22 operações. Operando 3 ativos, hein, galera? Índice, dólar e bit. Se você pegar aí, dá o quê? Uma operação por ativo na média em dia, né? Dá 3 operações por dia. Eu te convido a olhar aí se você opera dólar, índice, bit, quantas operações você fez nessa semana? Se for muito mais que 22, cuidado, porque aqui a gente operou o que estava 100% ativado. Às vezes vale a pena, ó. Todas as operações estão aqui, ó. A gente tem 22 operações, 10R, é R pra caramba, galera. Cuidado para não ficar procurando coisa impossível aí, tá? Então, esses aqui é o que a gente tem. Pensando, dando um giro assim um pouco mais macro em WinFoot, deixa eu até, sempre que você for olhar um gráfico FUT, desabilita aqui splits e grupamentos. Pessoal, ele vai seguir a lógica do Ibov, né? Então ele está num contexto muito parecido aqui, o índice. Não vou nem me estender muito no índice, porque é aquele contexto de potencial fundo que a gente já viu no Ibov. Agora quem está numa região muito interessante aqui é o dólar, ó. Por quê? Ele vem nesse canalzão aqui, ó, de baixo. Testou topo ali em cima, ó. Testou topo, que é um gráfico bem longo, tá, pessoal? Um gráfico semanal. Testou topo lá em agosto de 24, dali para frente só virou para baixo, ó, e vem fazendo. Só que agora onde que ele tá? Ele veio testar esse canal aqui, ó, para tentar romper ou para tomar pancada. Ninguém sabe, galera. Se aqueles juros disparar para cima, esse dólar vai para cima. Se aqueles juros marcar fundo e cair, esse dólar tem tudo para dar uma vendaça aqui, ó. Se a gente trocar pelo gráfico diário, ó, te pega aqui, ó, uma falha de topo muito forte, considerando o dia de sexta-feira aqui, tá? Então a gente tem uma falha de topo importante aqui. Se a gente trouxer para 60 minutos, ó, fica uma super barra. Depois esperou a nuvem chegar aqui, ó. Bem interessante para um potencial cenário de vendas grandes aqui se desembocar numa falha desse canal do dólar. Então, ficar de olho nisso daqui pode dar trade lindo aqui, galera. Lindo, 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 lindo. Vamos dar uma olhada no milho, já que a gente desabilitou o split aqui.
O milho vem sofrível, né, galera? Até o gráfico mensal a gente vê aqui, ó, bem achatado, ó. A gente tem um gráfico semanal aqui, ó. Opa, pera aí que eu movimentei a tela aqui agora. Deixa eu travar isso aqui. Ó, vou jogar para cá minha câmera, mais fácil. Então, o milho, a gente vem no semanal, ó, ele vem traçando aqui, ó, um canalzinho de alta discreto, ó, que ele tá aqui ainda trabalhando nesse range, ó. Vamos ver se rompe ou não. É uma região de fundo, ó, muito forte, ó, se a gente vê no diário. Então, se a gente olha nos 60 minutos, ele até deu uma venda aqui, ó. Só que a gente não pode esquecer que a gente está numa região bem de fundo, então não vale muito amplitude de vendas aqui. Aqui vale mais arriscar compras quando ele entregar a compra nos 60 minutos. Por quê? A gente tem um cenário aqui, ó, de aparentes fundos, né? Uma hora vai ser rompido, mas por enquanto é o cenário que a gente tem para trabalhar. O boi acabou dando uma vendaça nos 60 minutos, filho da mãe depois tirou, violinou, depois foi. Bem interessante aqui, ó. Se a gente pensar em topo, galera, ó, gráfico mensal no topo, semanal fazendo um canal de baixa aqui no topo, diário, canalzão de baixa. Então, por incrível que pareça, o boi entrou aí numa tendência de baixa. Deu para pegar um pedacinho dessa venda, mas infelizmente ela acabou violinando aí no meio do caminho. Então acabou ficando um movimento quase que perdido aí do boi. Esse é o caso que a gente comentou agora há pouco. Você acerta o movimento, você acerta a tendência, mas realmente fica difícil acertar o trade. E só recapitulando, né, pessoal, sobre o milho aqui, indo aqui para a plataforma, além de todo esse contexto gráfico do milho que a gente já viu ali, eu tô bem de olho nisso aqui, né, ó. Chegamos ao segundo semestre, o milho tem uma sazonalidade um pouco mais altista, para não dizer muito, no segundo semestre. Então é um período que historicamente, não quer dizer que vai acontecer esse ano, quando a gente olha os últimos 20 anos, aconteceu na maioria dos anos. Por isso que a gente diz que historicamente é um período mais altista. Então tem mais chance de você pegar mega compras grandes em milho no segundo semestre do que vendas. Então, por isso que eu não quero também ficar forçando aquela venda, já que ele tem um cenário de topo, de fundo ali no gráfico, aliado a todo o histórico de sazonalidade aqui. Então, vamos ver o que vem por aí, mas eu fico de olho aí ainda numa compra. Pode ser um viés forçado demais às vezes, mas galera, quando você tem um viés baseado em histórico e etc., no fim das contas, o que pode acontecer? Pode ser que ele dê uma venda e eu perca a oportunidade de venda, mas não vou ficar perdendo dinheiro. E se ele der uma compra e eu pegar, pô, vai estar 100% alinhado com o que eu acredito. Então, é isso. O gráfico vai prevalecer. Se o movimento for bom, ele vai ter que romper esse canal aqui e cair. E quem sabe eu não passo até a vender ele se ele faz isso. Mas por enquanto, não teve esse gatilho, então eu preciso me apoiar um pouco mais aí nos fundamentos. Vamos fazer um giro rapidamente pelos gráficos setoriais. Não vou passar ação por ação, isso aí a gente já está fazendo na comunidade para fazer a carteira e etc. Mas só para dar uma visão aqui. Pessoal, o IFNC, ele mostra o que o nosso quadro de resumo ali mostra, né? Ó, mensalzão, tendência à zona de alta, semanal, parece que marcou um fundo, gráfico diário, pivotando aqui, tentando armar um pivô de alta,
60 minutos, ó, indo com vol, mas puxando para cima. Então, é um setor promissor aí, galera. Não, a gente não vê nada que desabona aí ele entrar num movimento altista. Utilidades, idem. Utilidades até mais bonito, ó. Tendência mensal intocada. Semanal, depois que marcou o fundo, já tá peitando a média nuvem. A gente vem pro diário, já fazendo um pivô de alta, ó. Já entregando movimentos bons de alta no 60. Olha que loucura, como a gente precisa estar não é que a gente precisa, mas a gente pode estar totalmente pessimista com o país, só que se os gráficos estão apontando para cima, tem que comprar, galera. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha essa tendência de energia que absurda. Inclusive vão fazer aumento da tarifa de energia num monte de lugar aí, ó. Isso aqui vai ser um movimento altista, ó. Por enquanto, sobrevivendo bem aí, né, ó. Vamos ver Icon, que acaba sendo um dos setores que normalmente anda primeiro num movimento. Esse aqui sofrendo, hein. Mensal ainda ficou para baixo, semanal aqui super flat, diário tentando armar aqui, né, um pivô ainda mais tímido, ó, mas já entregando uns movimentos também no 60, ó. Esse aqui é um sinal que o mercado quer subir, que é o que? Ele entrega movimentos maiores de alta e lateraliza. Ele tá vendo que aqui, ó, se a gente pega desde o dia 19 de junho até hoje, é um mercado que, entre aspas, não caiu. Depois que ele marcou esse fundo, ó, ele subiu muito, caiu um pouco relativamente ao que ele subiu e lateralizou. Então ele tem tudo para puxar uma nova pernada aqui. Setor imobiliário. Vixe, é a mesma coisa, ó. Tá vendo como tá difícil vender esse mercado? O que você pode falar tá um pouco precipitado comprar. Aí pode ser porque a gente está buscando já as entradas, se a tendência engrenar já vão estar embarcados. Agora tá ruim para vender isso aqui por enquanto, hein, galera? Ó. Esse aqui sentiu, ó, mas ainda tem uma nuvem verde, ó. Na cara do fundo aqui, ó, em mate, é um papel que a Vale, é um setor que a Vale pesa muito, ó. Tem que ver no gráfico diário aqui, ó, se isso aqui vai se confirmar uma bandeira de baixa ou se ele vai vir para um rompimento, ó. No 60 tá andando junto com aquele repique ali. Então assim, não é dos mais bonitos esse aqui, mas nada que desabone também. Então olha como a gente tem os setores. Obviamente a gente não precisa ficar olhando esses gráficos direto, porque a gente tem eles aqui na plataforma, né, galera? Então esse mapinha de tendência aqui, ó, olha como ele tá mais verde. A gente tem o que é muito positivo aí para quem já acompanhou outros trades de LAD, que é o que? A LAD fazendo uns pivô de alta aqui, ó. Isso aqui começa a eliminar o risco de um falso rompimento. E na verdade, para todo mundo que operou isso aí, já existe um ponto seguro aí. Dificilmente é um trade que você vai sair aí no negativo. Se tornou quase impossível, né? Para quem operou opções, teve 1000 chances aí de realizar com 100% de lucro e carregar o restante. Pelo índice futuro, pô, você tem 4.000 pontos de margem. Por BOVA11, você vai ter não sei quantos por cento de margem. Então, esse é um trade que vale muito a pena arriscar fazer ele no início. Por quê? Você vê, um movimento de alta, potencial movimento de alta, ainda nem começou, galera. E é um trade que já praticamente está sem risco nenhum. Por quê? Você tem que confiar quando ele rompeu aqui, que aqui estava uma incerteza absurda, só que ele rompeu. Quem confiou aqui está seguro. Quem esperou, vou esperar a confirmação, putz, agora vai entrar, vai ter que assumir um risco disso ser um repique, de tomar um stop. Essa que é a diferença
que a gente precisa confiar no sistema e assim que vem a oportunidade, a gente tem que executar. Uma coisa interessante, né, galera? Para falar de agenda da semana aí. Opa, pera aí que isso aqui é vídeo, meu. Aqui, galera. Vou abrir aqui. Agenda da semana, ó. Opa. Bom, pessoal, então domingo com o MK a gente já está entregando aqui um pouquinho mais cedo por conta do jogo do Brasil. Agendas ao vivo. Vamos fazer terça e quarta, quinta e sexta é feriado em São Paulo, no estado de São Paulo, né? 9 de julho, dia da independência de São Paulo. A bolsa vai funcionar normalmente, os gringos operando normalmente, em São Paulo vai ser feriado. Sinceramente, o feriado em São Paulo abala menos do que um feriado nos Estados Unidos, que aí os gringos somem, né? Então aqui a gente vai ter, importante ter em mente que quinta e sexta, quem está em São Paulo vai dar uma parada, tem muito fundo aí que pode movimentar, que pode estar no nível marcha lenta, então pode ter uma queda de liquidez aí quinta e sexta. Da nossa programação, como eu estou em São Paulo e quinta-feira vai ser feriado, a gente vai fazer o ao vivo aqui, galera, terça e quarta, a gente pega 2 dias seguidos aí, faz terça e quarta, quinta-feira eu vou estar no meio de um feriado aqui, beleza? E a gente vai seguindo, acompanhando as duas carteiras aí, de swing trade e de day trade. Eu vou abrir aqui o Black Arrow para a gente dar um giro aí em ouro, Nasdaq e Bitcoin. Durante a semana aí, pessoal, quem precisar de algum apoio, qualquer coisa no Forex, a gente vai cobrindo, lembrando que tem bastante coisa legal aparecendo no radar aí de Forex, né? O radar da plataforma do xadrez do trade aqui, né? Ó. Bastante sinal aqui, galera, de bastante coisa para comprar, bastante coisa para vender, então a lista tá recheada. Se você tá na dúvida, é muito papel para olhar, você vai olhar o que tá nessa lista aqui. Ah, não, eu não acredito nesse repique, quero vender alguma coisa. Você vai vender o que tá aqui, porque aqui tem todos os filtros do checkmate aplicado em várias tendências nos papéis. Ah, não, quero comprar, acho que vai vir um momento de alta. Você vai focar nisso aqui. Por exemplo, para quem aí trabalha com índices, day trades, índices externos. Pô, galera, talvez chegou a hora do DAX 40 aí, o índice alemão, né, que é o JAR 40. Você vê que ele está alinhado em várias tendências para cima. Você vai ter muito mais chance de fazer um day trade num índice desse aqui, que ele está tudo alinhado, do que em outros, né? Então, vamos para cima, vamos ver aqui o Black Arrow para a gente dar uma atualizada. Vamos atualizar o Bitcoin. Vamos para Bitcoin, galera. Bitcoin, vamos colocar em candle para a gente ter uma trajetória aí. Bitcoin, flertando com o abismo, num potencial fundo aqui, né? A gente já conhece esse fundo de Bitcoin aqui, ó. É na casa... Opa. É na casa aqui dos 60 mil, ó. Só baixei aqui para ativar minha canetinha. Então a gente sabe onde é o limite do Bitcoin. Ele não pode ficar fechando abaixo de 60 mil. Vários dias ele rompeu ali, gráfico de 5, 15, 60, mas ele não chegou a fechar nenhum dia, nenhum período mais longo abaixo. No mês ele tá aqui, ó. Já perdeu esse canal, né, que a gente já sabe, ó. E tá aqui, ó, nessa estruturinha
Tá no limite. Se tiver qualquer soprada para baixo aí, adeus. A gente sabe que o fundo ficou muito lá embaixo se ele perder esse nível, ó. Se a gente vem para o gráfico semanal, ó, a gente vê como ele vem nesse nível, mas é muito difícil ele fechar abaixo. Então, é o suporte dele, galera. Se perder 60 mil, fechar uma semaninha aí abaixo de 60 mil, a tendência de baixa vai vir com tudo. A gente vê como ele chicoteou aqui, ó, no gráfico diário essa região. Então, assim, ele ainda não deixou claro que ele marcou um fundo aqui para a gente sair comprando em qualquer repique. Então, comprar aqui eu acho que é uma conjuntura ainda mais arriscada, porque ele está subindo mastigado e está caindo liso. Então, ativo assim é muito ruim para você efetuar compras. Por outro lado, vale muito a pena ir acompanhando aí e pegar projeções de vendas. Por quê? Você pode pegar vendas até o nível dos 60 mil aí, que já é esse nível super conhecido de suporte, e eventualmente você pode estar numa venda aí e ele romper esse nível com você embarcado. Aí é o melhor dos mundos aí, né, galera? Enquanto eu tô gravando aqui, ó, o bichão tá rodando aqui, ó. Lógico, liquidez de domingo, né, ó. O que você pode fazer como um estudo aí, ó? Exemplo, como tem todo aquele já contexto de venda, eu gosto de marcar um fundo aqui, ó. Você pode vir no 15 minutos, marcar esse fundo aqui, ó, 62.500. Se ele perder esse fundo aqui, ó, durante o domingão, galera, o que assim que o indicador ativar a compra, pode sentar a mão, vai buscar aquele suporte lá de 60 mil pontos. É um baita trade e o mercado tá pesado pro Bitcoin. Então, não tem porquê você não vender. Vamos pegar aqui Nasdaq. Mensal, absurdamente de alta. E aí ele vem na alta dele, testando o topo. Já fica bem visível aqui no semanal, né, ó. Como ele tem dificuldade em romper esse nível. Isso aqui pode ser um alerta a hora que ele virar, porque ele já vem numa falha de topo aqui, ó. Vem com extrema dificuldade de romper esse topo, ó. Ó como é uma tendência cristalina, ó. E aí do nada ele marcou aqui, ó. E nunca mais rompeu esse nível. A gente está falando aí de um mês tentando romper esse nível aqui, ó. Operacionalmente, como que você trabalha isso? Você vai procurar venda aqui perto. Você, por exemplo, no gráfico diário ele chegou aqui, você vai lá para o 5, para o 15, primeiro sinal de venda você vende, porque tem amplitude para vender até aqui. Opero vários gráficos, não preciso operar esse. Então fica longe, por quê? Ele está totalmente encaixotado aqui. O range é relativamente grande, mas um gráfico dentro de um caixote nunca vai ser fácil de você operar. Então fica de olho aí, ó. Olha que interessante como a construção do gráfico nos mostra algumas coisas, ó. Olha como ele sobe em candles pequenos e olha como ele cai em candles maiores. E olha como ele está subindo em micro candles aqui, ó. Galera, ele está querendo cair. Existe uma força vendedora aí. Apesar da tendência primária ser de alta, ele está num contexto de topo. Pô, não faz nada nessa região. Se ele for subir sem fim, ele vai romper aquele topo. Espera romper, espera confirmar. Você não precisa trabalhar ali aquele nível. Olha o ponto gráfico. Agora se a gente vem para o ouro, ó, perdendo a super tendência, tá no limite aqui, né, ó. Pode
tá fazendo isso aqui só para cair ou não, vamos ver, ó. Por enquanto, aqui a gente tem um fundo claro, ó, que decretaria uma tendência de baixa praticamente no gráfico mensal, que é esse fundo aqui, ó. Vou fazer uma marcação dele e a gente vai diminuir o tempo gráfico e a gente vai ver onde que ele tá, ó. Já tínhamos uma lá para cima que já serviu para operar, ó. Agora a gente vai marcar novamente um fundo aqui, ó, do ouro. Vamos diminuindo o tempo gráfico e ver onde esse fundo tá, ó. Ó como no semanal ele se segurou. E olha como tá mais fácil vender do que outra coisa esse gráfico, ó. Se você vende e senta na mão, ó, ele caiu em gráfico semanal 1, 2, aqui não, 3, 4, 5, 6. De 8 semanas ele caiu 6. E as que ele subiu não rompeu máximas. Ficou dentro dos candles. Então, por enquanto, é um gráfico que você tem que priorizar vendas. Ah, pode ser que ele fez um fundo. Putz, pode ser, mas o que você sabe é que ele está caindo. E aí sim, para falar, é venda para sentar na mão a hora que ele perder aí os 3.940. Por quê? É um fundo que ele marcou claramente aí. Para comprar aqui, galera, é um contexto de repique. Até uma média longa, até a nuvem no diário. Só que ele pode subir muito amarrado e depois dar uma pancada para baixo. Eu prefiro, é um gráfico que eu prefiro trabalhar aqui com venda nele, tá? Então é isso. Nasdaq bem lateral no teste de topo. Bitcoin, se perdeu 60 mil, é sentar o reio. Já marca aquele fundinho nos 15, dá até para uma operação intraday para buscar aquele suporte já vendido. Ouro, para subir é repique, tem que ser trade muito rápido. Se perder esse 3.940, já abre uma amplitude bem legal para trades de venda. Vamos dar uma olhada aqui, galera, no GER40, que é o que apareceu ali no radar como tendência clara de alta e de fato rompeu um nível importante, rompeu com extrema força. Se ele fizer o pivô aqui em cima, meus amigos, é lua, hein? E aí ele vai fazer isso aqui, né, ó. Então ele só precisa confirmar aqui, ó, vir um pouquinho para trás e um romper topo, que esse rompimento aqui fica mais do que confirmado. E aí vamos para um gráfico um pouquinho mais curto. Ó como ele veio, ó como ele vem dando trade, galera. Se você olhar nos 15 minutos, você já sabe que é um gráfico que está subindo no mensal, está subindo no semanal, está subindo no diário. Você vai vender? Porra. Olha aqui, 15 minutos. O tamanho das entradas que ele está dando. É um gráfico. O que acontece? Para quem está no Forex aí. Galera, caiu no radar. É sinal que ele tem tendência primária, secundária e terciária alinhada para o mesmo lado com checkmate autorizado. É um evento raro. A lista ali fica com bastante ativo porque a gente está monitorando o mundo inteiro. Aqui você vai deixar uma janela, se você tem monitor, esse gráfico aberto ou no 15, ou no 10, ou no 30 minutos. Tudo que der compra você vai executar. Venda, você vai ignorar. Simples, é assim que se opera. Então, é que eu gosto de operar. Você tá num conta de fora, é que eu gosto de operar. Não tem essa, eu gosto de operar. Você vai operar o que está subindo, você vai comprar o que está subindo e você vai vender o que está caindo. Então, esse aí é o índice alemão. E galera, não deixe de registrar aqui. Vocês podem criar as carteiras de vocês aqui, tá? Na plataforma. Cria a carteira de vocês. Vai construindo o diário do seu próprio contexto da operação. Por que você entrou? Vai registrando o histórico das movimentações. Isso aqui vai ser um baita banco de dados para você daqui um tempinho, assim que você coletar informações. Vai ser muito interessante. Então, constrói a carteira de vocês aí e vai seguindo. E
tem essa aba aqui de disciplina, né, ó. Não deixe de utilizar essa aba aqui, ó, de disciplina. Vai registrando aqui o que cumpriu, não cumpriu e etc. Aqui, galera, se você preencher o seu trade lá na carteira, deixa eu passar um pouquinho para o lado aqui. Se você preencher isso aqui lá na carteira de trade, lá nas operações, ele já preenche aqui sua disciplina. Então é bem interessante, você precisa ter esse mapa aqui uns 30 dias verde, galera. Como que você vai fazer isso? Pô, quando você cria lá, você vai criar a sua carteira, gerenciar a carteira, ó, você pode pôr uma nova aqui. E aí quando você colocar ali uma nova operação, ele já traz aqui os conceitos de disciplina, ó. Seguiu as regras, seguiu o indicador, respeitou o risco, como que estava a sua emoção, e isso aqui ele cospe naquele diário de disciplina. Então, se você preencher as suas operações aqui, você vai ter todas as suas estatísticas de trade, os melhores ativos, os piores ativos, sua média de fator lucro, tempo de operação, etc. E você vai ter todo o seu registro dos movimentos que você fez nessa operação, de break-even, de parcial, etc., que você consegue registrar aqui. E também a sua parte emocional, nível de estresse, pode ser interessante, galera. Depois você pode chegar à conclusão que determinados horários do dia você tem mais estresse, menos estresse. Então, não deixa de registrar as operações aí. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Tem bastante coisa que está na mira aí. Para quem está na comunidade, dá uma olhada aí. Vou deixar essa info exclusiva aí para quem está na comunidade, porque são operações que ainda vão ter o gatilho. Então, o primeiro movimento é sempre para quem está na tropa MK, né? Mas é isso. Mercado ensaiando um fundo, pronto para subir. Para quem gostou, dá um like aí para nós. Se faltou algum ativo, põe no comentário. Se faltou algo não ficou claro, comenta aí. Para quem está na comunidade, tá com algum ativo específico, algum tipo de condução, coloca no super feed que com prazer a gente vai alinhar. Para quem está fora do xadrez do trade, ó, tem esse QR Code aqui, te leva lá para o site. Fica à vontade para conhecer. Aqui a gente opera de tudo, galera. Day trade, swing trade, ação, índice, commodity, forex. Por quê? A gente busca o gráfico que está mais alinhado. Não é fórmula mágica, é cadenciado, é gerenciamento de risco, é evolução constante. Beleza? Eu sou Vinícius Miguel, esse foi o Domingo com MK, conhecido carinhosamente como Milho King. Tamo junto, bons trades.